Olá, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Toritama. Este que vos fala é o irmão Abraão, e nesse dia nós estaremos meditando na palavra do Senhor no texto de Hebreus, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, e nós estaremos realizando a leitura dos versículos do 4 ao 14 deste glorioso texto da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículos do 4 ao 14. Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Ore conosco nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, nós nos achegamos a Ti, Senhor de infinita glória, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos achegamos a Ti por meio dos méritos de Cristo, Teu Filho, por meio desse glorioso nome, ó Pai, que nos achegamos a Ti, clamando ao Senhor para que o Senhor nos ajude nesse momento, o Senhor nos ilumine e o Senhor fale aos nossos corações de modo que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Pai, nós assim oramos, crendo que o Senhor nos ouve por meio do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Esse texto é um glorioso texto da palavra do Senhor, escrito para trazer ânimo aos corações daqueles que estão sofrendo, estão enfrentando a perda, possivelmente também o luto e todas as adversidades que enfrentamos nesse mundo caído, nesse mundo quebrado. Esses irmãos a quem primeiro foi destinada essa carta eram irmãos que estavam sofrendo, eram irmãos que haviam sido expulsos das suas casas por conta da perseguição ao Evangelho que eles estavam sofrendo. Eram irmãos que haviam perdido tudo e que a morte por causa do nome de Cristo a quem eles confessavam era uma grande possibilidade para eles. E esses irmãos aqui, os destinatários da carta aos Hebreus, eles estavam sofrendo, eles estavam angustiados e eles estavam de certa maneira sendo tentados para retrocederem da fé para a incredulidade, para abandonarem o cristianismo. E o autor aos Hebreus, ele se esforça, ele se empenha justamente em estimular esses irmãos a que permaneçam na fé, estimular esses irmãos a que continuem perseverando na caminhada cristã, continuem crendo em Cristo Jesus. E a primeira coisa que ele vai tratar com esses irmãos é sobre a revelação divina, o modo glorioso e definitivo por meio do qual Deus fala com os crentes hoje, não havendo mais progressão além daquela que é apresentada nesse texto. Ele diz que nos versículos primeiros desse capítulo, que havendo Deus outrora falado, ou seja, uma realidade
essa realidade de que Deus falou, que Deus se comunicou com os homens, de modo especial com o seu povo. E isso foi de muitas vezes e de muitas maneiras. De fato, de muitas formas, Deus se deu a revelar, se deu a conhecer aos pais, aos antepassados do povo de Deus, especialmente destinado e especificamente ao povo da antiga aliança. Ele falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui ele está dando uma clara afirmativa de que Cristo, ele é a palavra final para a revelação divina, que não existe mais progressão além de Cristo, mas de que Deus fala de modo definitivo, de modo glorioso, de modo perfeito e de modo absolutamente satisfatório para nos trazer aquilo que nós necessitamos para compreender a vontade de Deus, conhecer o ser de Deus, para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E então o autor aos Hebreus ele vai começar a dar muitos motivos, vai começar a apresentar a glória que há em Cristo Jesus, esse por meio do qual Deus fala. E a primeira coisa que ele vai dizer é que ele é o herdeiro de todas as coisas, e vai dando sequência, dizendo que ele fez o universo, de que ele é o resplendor da glória do Pai, que ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o sustentador de todas as coisas, que ele é aquele por meio do que fez a purificação dos pecados, a purificação definitiva dos pecados daqueles que estão na aliança com o Senhor, daqueles que estão no pacto com o Senhor, esse pacto que é soberanamente administrado, de que ele também, aqui já na parte final do versículo 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita na majestade nas alturas. E no versículo 4 ele vai dizer: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui ele está de fato apresentando a glória de Cristo, ele está levantando informações e apresentando dados, apresentando aquele por meio do qual Deus fala. Este é o glorioso Filho de Deus, aquele por meio do qual nós compreendemos a perfeita revelação de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelado. Este Cristo Jesus é aquele por meio do qual nós percebemos, nós compreendemos de fato a revelação divina. Não existe outro modo de nós conseguirmos enxergar a revelação divina, de fato, como o Senhor quer que nós a enxerguemos, senão por meio de Cristo. Cristo, ele é aquele que nos ilumina para compreendermos a vontade do Senhor que está revelada nas Sagradas Escrituras, revelada e escrita, porque foi do agrado do Senhor fazer escrita e revelada a sua palavra. E aqui no versículo 4 ele vai expor essa glória de Cristo, aquele por meio do qual Deus fala, como sendo superior aos anjos, esses seres celestiais, poderosos, racionais, esses seres dotados de moral, de intelectualidade e que chamam a atenção das pessoas de fato e que estiveram presentes ao longo também de toda a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus é a sua palavra, como está escrita e revelada na Bíblia Sagrada. E ao longo dessa revelação bíblica, o Senhor se deu a conhecer, se utilizando também do ministério dos anjos. Os anjos eles estiveram presentes, trazendo revelações da parte do Senhor no período dos patriarcas, no período da entrega da lei mosaica, no período dos reis, dos juízes, do cativeiro babilônico, na volta do cativeiro babilônico. Eles estiveram, de fato, como diz aqui no versículo 14, sempre a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E nós podemos observar até mesmo no Novo Testamento os anjos, eles presentes no nascimento de Jesus, entoando os louvores ali no nascimento de Jesus, na tentação, no final da tentação do deserto, eles vêm e servem a Jesus. Ao longo do ministério de Jesus nós percebemos, e na própria ressurreição, os anjos, ali quando Jesus ressuscita, nós vemos que um anjo, ele remove a pedra do sepulcro de Jesus. Então eles estiveram sempre presentes ao longo da progressão da revelação especial de Deus, que é a revelação da sua palavra. E os anjos eles foram enviados
nós fazermos uma leitura panorâmica da palavra do Senhor, eles foram enviados para libertar prisioneiros, como se vê lá em Atos 5, para instruir pregadores, para encorajar os crentes, para exercer julgamento sobre os blasfemadores, para julgar viajantes, para ajudar os viajantes também, como se vê lá em Atos 27. O serviço dos anjos consiste basicamente em dar louvores a Deus. Esse é o serviço essencial dos anjos. Como a gente pode ver e observar lá em Isaías 6, nós vamos ver que os serafins estavam ali entoando os louvores e declarando que a santidade de Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Os anjos também, eles prestam assistência aos herdeiros da salvação, como já foi mencionado aqui nesse versículo 14 desse texto. Eles se alegram com aqueles com os pecadores quando eles se convertem dos seus pecados, quando eles se voltam para Deus. A palavra do Senhor nos diz que há festa nos céus, os anjos se alegram com a conversão dos pecadores, eles protegem os pequeninos, estão presentes na igreja, eles recebem a aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus. Eles foram aqueles que de fato estiveram sempre a serviço do Senhor. E o texto aqui nos destaca no versículo 7, dizendo que eles são aqueles que são feitos ventos e o Senhor faz eles como ministros, como servos do Senhor, labaredas de fogo. Isso é uma menção lá do Salmo 104 e uma clara indicação dos anjos como também sendo ministros de juízo, para exercerem juízos divinos sobre os homens, sobre os pecadores, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados, sobre os inimigos do povo de Deus. Nós podemos ver isso muito claramente, os anjos sendo utilizados como instrumentos da ira divina, lá em Gênesis capítulo 19, quando então aqueles anjos eles são enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Nós podemos observar também, conforme o Salmo de número 78, versículo 49, que o julgamento que o Senhor exerceu sobre o Egito se deu por meio do serviço dos anjos, ao qual é dito no Salmo 78, versículo 49, ele lançou sobre eles o furor da sua ira, cólera, indignação e angústia, enviando anjos portadores de males. Então, nós podemos até mesmo nos lembrar da narrativa de 2 Reis 19, que um único anjo foi capaz de dar cabo da vida de 185 mil soldados do exército inimigo do povo de Deus. Nós não sabemos exatamente o número e a quantidade de anjos que existem, mas certamente são muitos, milhares de anjos. O próprio Jesus diz lá em Mateus 26 que ele poderia pedir ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião romana, ela consistia de cerca de 3 a 6 mil soldados. Então, tomando isso por base, dá para se ter uma ideia de que de fato são numerosos a quantidade de anjos existentes, esses seres que foram seres criados, esses seres que são seres eternos, no sentido de que eles não morrem, eles são imortais, na verdade, eles são imortais, mas são seres criados. E o próprio Jesus também se refere a eles dizendo que no final da consumação dos séculos, no final de todas as coisas, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus enviará os seus anjos e eles recolherão do seu reino todos aqueles que ofendem, que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, e haverá lamento e ranger de dentes. É o que está escrito lá em Mateus 13, versículo 41. De fato são seres poderosos, seres que têm poderes que estão além das capacidades humanas, e seres que causam admiração e espanto, muitas vezes quando eles se dão à percepção humana, porque em si eles são espíritos, e não se pode ver com um olhar humano um espírito, mas em alguns momentos, quando eles se dão a aparecerem visivelmente aos homens, nós observamos nas Sagradas Escrituras que são aparições que trazem bastante temor sobre aqueles que a contemplam. Nós vemos lá em Números 21 que Balaão ele caiu com o rosto em terra quando ele se depara com um anjo. E observe também que na ressurreição de Cristo, lá em Mateus 28, quando o anjo ele rolou a pedra do sepulcro do nosso Salvador,
O aspecto do seu rosto era como de um relâmpago daquele anjo. E os soldados romanos ficaram tão amedrontados que eles ficaram como que mortos. Essa é a linguagem que o autor bíblico usa para expressar o medo que os homens tiveram ali, os soldados romanos, quando eles se depararam com um anjo. Então são seres de fato que possuem uma glória, que possuem um resplendor, que são seres que causam admiração, são seres que causam espanto, que causam temor. E a carta aos Hebreus, como nós havíamos falado, ela é destinada a irmãos que estavam familiarizados com todos esses conhecimentos e tinham essa percepção e que sabiam, justamente como nós podemos observar lá em Atos 7:53, que a própria lei foi dada por intermédio de anjos, como se vê lá em Atos 7, versículo 53. E esses irmãos, como sendo hebreus, como sendo familiarizados com todas essas questões, eles estavam sendo tentados a se apartarem da revelação máxima de Deus em Cristo Jesus e estarem buscando de repente novas revelações e revelações através de anjos e voltando àquelas antigas práticas do judaísmo que como Deus se revelou no passado, todas elas legítimas, mas que teve um ponto final. Para essas continuidade de revelações, elas cessaram e elas têm um ponto definitivo em Cristo Jesus, aquele por meio do qual Deus fala hoje de modo definitivo e que revelou a sua palavra de modo definitivo, a qual nada se acrescenta e dela nada se tira. Revelado de Gênesis a Apocalipse, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa compreensão, e Cristo é aquele que é infinitamente mais glorioso do que os anjos, a qual nós fizemos uma certa apresentação de quem são esses anjos, esses seres gloriosos, esses seres que nos trazem espanto, mas que foram seres criados pelo próprio Cristo. O próprio Cristo é aquele, como descrito nos versículos anteriores, que ele fez o universo, ele fez todas as realidades, ele esteve no princípio com Deus, criando todas as coisas, não apenas o mundo físico e material, mas o mundo espiritual, aquilo que não é perceptível aos nossos olhos, aquilo que não se vê através dos olhos físicos. Todas as coisas Cristo criou, inclusive os anjos, inclusive todas as categorias e espécies de anjos que possamos pensar, os serafins, os querubins, os arcanjos, as potestades, os principados. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, e aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o herdeiro de Deus, aquele que é o resplendor da glória do Pai, aquele que é o sustentador de todas as coisas, ele é aquele que é maior do que os anjos, ele é aquele que é maior do que os profetas da antiga aliança, mas ele é aquele também que é maior do que os próprios anjos, que foram aqueles que entregavam revelações, em muitos momentos entregaram revelações aos profetas da antiga aliança, e Cristo é maior do que todos eles, porque ele é o verdadeiro Filho de Deus, ele é aquele que é o portador de fato da natureza divina, e o versículo 4 é dito que ele herdou mais excelente nome do que eles, mais excelente nome do que os anjos, mais excelente nome do que esses seres angelicais, esses seres que são feitos labaredas de fogo, esses seres que são como ventos, que cumprem as ordens divinas. Cristo de fato é maior do que todos esses seres angelicais, ele herdou um mais excelente nome do que eles. O nome de Cristo está acima de todo nome, ele é aquele que recebeu toda a autoridade. Ele mesmo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é aquele que adentrou o nosso mundo, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que veio e sobre o qual está dito aqui nesse texto, no versículo 5: pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui ele está citando o Salmo de número 2, versículo 7, naquele contexto em que os gentios eles se enfurecem, se revoltam contra o Senhor e contra o seu ungido, e eles dizem: vamos romper os seus laços, vamos nos libertar do Senhor, vamos ser independentes. Vejam que é assim que o mundo, os governantes desse mundo têm se importado até hoje. Eles querem viver independente de Deus, independente daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é o sustentador de todas as coisas. E naquele salmo vai dizer: olha, tu és meu filho, eu hoje te gerei, acerca do Cristo, de que Cristo, ele de fato é o verdadeiro governante, de que Cristo é aquele
diante do qual os governos desse mundo devem se encurvar, os governos desse mundo devem se reconciliar, os governantes, todos aqueles que exercem autoridades sobre os povos, sobre as suas populações, eles devem se encurvar diante do senhorio de Cristo, aquele que é o Filho gerado, eternamente gerado de Deus, aquele que em suas mãos tem o cetro, que jamais se apartará da sua mão, o governo estará para sempre em suas mãos. E é dito na continuidade desse texto, de que eu lhe serei por pai e ele me será por filho, citando 2 Samuel 7,14, e ainda no versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, fazendo a menção do Salmo de número 89, versículo 27, o primogênito, ele é o primogênito de Deus. Cristo é aquele que é eternamente gerado. Ele é aquele que jamais foi criado, mas é eternamente gerado. Ele é aquele que existiu desde toda a eternidade com o Pai. Ele é aquele que desde toda a eternidade desfruta da glória do Pai. E depois de dizer, fazer menção dessa introdução do primogênito no mundo, do Logos, da palavra de Deus, do Verbo divino, que foi introduzido no mundo, que foi feito carne, que nasceu da Virgem Maria, de modo extraordinário foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É dito aqui, nesse final do versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Veja que o Senhor diz, olha, minha é a glória, a outro pois não darei. Só Deus é digno de glória, só Deus é digno de louvor, só Deus é digno de adoração. E aqui é dito que os anjos devem se encurvar diante de Cristo e o adorarem. Isso é algo que nos transmite a verdade que o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, Ele mesmo é Deus. Ele é aquele que dentro da economia da revelação divina, nós entendemos como sendo a segunda pessoa da Trindade. Ele é aquele que em sua essência é Deus de Deus. Ele é aquele que em sua essência porta todos os atributos da divindade. Ele é aquele que em sua essência, Ele é também o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o grande Eu Sou. Ele é aquele que se revela de modo bastante enfático, como se vê lá no Evangelho de João, como sendo o Eu Sou. Quando Ele diz que Eu Sou, Ele está dizendo que Ele é o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, assim como revelado no Antigo Testamento. Ele é aquele que de fato, Ele é Deus, Ele é homem sim, Ele é 100% homem, mas Ele também é completamente também Deus, em sua personalidade, essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E quanto a isso é dito que todos os anjos de Deus o adorem, se prostrem diante dele. Os anjos, esses seres gloriosos, esses seres que têm capacidades e forças e poderes maiores do que os seres humanos, é dito que eles o adorem. Quanto mais eu e você, quanto mais eu e você, homens limitados, não deveríamos nos prostrar também diante de Cristo e o adorar, e o reverenciar, e declarar a sua glória, declarar que Ele é o Senhor. E ainda o texto continua, depois do versículo 7, no versículo 8, dizendo, mas acerca do Filho é dito, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Fazendo uma menção do Salmo 45, versículos do 6 ao 7, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele é aquele que governará pelos séculos dos séculos. O seu domínio jamais terá fim, o seu reinado jamais terá fim. Ele é aquele que governa sobre todas as nações, sobre todos os reinos, sobre todo o universo. Nada está fora do controle de Cristo, como aquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que governa para sempre. No versículo 9 vai ser dito, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Amaste a justiça. Ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele é aquele que perfeitamente pode declarar o seu amor pela lei divina.
mas ele é aquele que ele a praticou no seu dia a dia. Ele é aquele que perfeitamente amou a Deus acima de todas as coisas, cumpriu todos os primeiros 4 mandamentos da lei do Senhor, e todos os outros 6 também, aqueles relativos ao nosso próximo. Ele cumpriu toda a lei de Deus de modo ativo, com prazer, com deleite. Ele ama a justiça, ele pratica a justiça e ele odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade. E essa é a razão pelo que o texto continua. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Ele foi ungido pelo Senhor. É isso que significa o Messias. Ele é o ungido do Senhor. Ele foi ungido sobremaneira. Ele é aquele que no ato do seu batismo, o Espírito desceu como pomba sobre ele, repousou sobre ele, desceu sobre ele e o ungiu sobremaneira, como nenhum dos teus companheiros. Nenhum outro jamais recebeu uma unção tão grande e tão maravilhosa como a que Cristo recebe. Aquele que em sua pessoa foram unidos os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Ele foi ungido e foi habilitado pelo Espírito para exercer esses ofícios em favor do seu povo, para fazer como diz lá em Isaías 61, que é um texto que ele profere lá em Lucas, capítulo 4, que ele diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes se dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Veja quem é este por meio do qual Deus fala. Ele é um ungido de Deus, ele é aquele que traz a restauração, ele é aquele que traz a alegria que o homem perdeu, a alegria que só se encontra em Deus, a satisfação que só se encontra em Deus, o gozo, as vestes de alegria são postas sobre o ser humano por meio de Cristo. Ele é aquele que remove da nossa vida toda a cinza, toda a tristeza, toda a angústia do homem que em sua natureza está separado de Deus. Ele é aquele que nos une com o Pai. Ele é aquele que foi ungido para nos apresentar como sacerdote diante de Deus. Ele mesmo é o sacrifício por meio do qual nós somos unidos a Deus. Ele é aquele que fez o sacrifício do seu corpo e do seu sangue, para que por meio dele nós fôssemos perdoados os nossos pecados, fôssemos reconciliados com Deus. Aqueles que outrora eram inimigos de Deus, agora podem ser feitos filhos de Deus. E eles mesmos, quando creem em Cristo, eles são ungidos com o óleo da alegria. Eles são ungidos com o Espírito Santo. Eles recebem o batismo com o Espírito quando os crentes eles são regenerados, transformados pela obra do Espírito Santo. Quando eles vêm a crer em Cristo Jesus, quando eles são convertidos, eles são também enchidos com o Espírito. Eles recebem o batismo com o Espírito. Eles são aqueles que são enchidos com o Espírito, assim como Cristo foi, assim como Arão prefigurava o Cristo o glorioso sacerdote que haveria de vir. Arão, ali é dito lá nos Salmos que o óleo que desce sobre a barba de Arão e sobre as suas vestes, ali representava o sacerdote eterno nosso, Cristo Jesus, sobre o qual o óleo desceria sobre a sua cabeça sobremaneira e desceria sobre a sua barba, as suas vestes, sobre o seu corpo, a sua igreja. O seu Espírito Santo está sobre a sua igreja, sobre a sua igreja desceu. Ele foi exaltado e ele enviou o seu Espírito para a sua igreja. Ele é aquele que foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É isso que diz aqui o versículo 9. E ainda no versículo 10 é dito: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, eles são obra das tuas mãos, todos eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Uma menção do Salmo 2, do Salmo 102, versículo 25 ao versículo 27, aquele salmo que apresenta ali em um primeiro momento as dores do Messias, aquele que com o seu
por pão, ele comeu cinzas, que misturou as suas lágrimas com a sua bebida, uma expressão poética para apresentar os seus sofrimentos. É dito ali que o Senhor o elevou, mas também o abateu. Ele é aquele que nós vemos no Evangelho, que curou, que libertou os endemoniados. Ele é aquele que realizou grandes prodígios para a glória do Senhor. Ele é aquele que ressuscitou os mortos. Mas ele é aquele que foi moído por causa das nossas transgressões. Na cruz do Calvário, a ira de Deus esteve sobre ele, mas Deus o exaltou e deu o nome a ele que está acima de todo nome. E ele é aquele ao qual se refere o versículo 2, dizendo também: qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terá fim. Deus o exaltou. Cristo Jesus, ele é aquele que em sua natureza está toda a natureza da divindade. Ele é aquele que é imutável, assim como o Pai. Ele é aquele que foi exaltado. Ele é aquele que foi exaltado. No princípio lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces para sempre. O Senhor o elevou, o Senhor o exaltou, o Senhor o glorificou. O Filho foi glorificado pelo Pai por cumprir a sua vontade. Ele é aquele que, por meio dos seus sacrifícios, venceu todos os inimigos do povo de Deus para lhes conceder a salvação e a vida eterna. Em contraste com os anjos são simplesmente servos. Cristo é o Senhor, Ele mesmo é a salvação. Ele é aquele que produziu a salvação dos filhos dos eleitos de Deus. Os anjos são servos, Cristo é o Senhor, nós enfatizamos isso. Os anjos são servos, Cristo é o Senhor. Versículo 13 diz: ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. No fim não restará mais nenhum inimigo de pé, como narra o livro de Apocalipse. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Cristo já triunfou na cruz do Calvário sobre a morte e sobre Satanás. E chegará o dia em que definitivamente a morte será banida desse mundo. Ela será lançada no lago de fogo juntamente com Satanás e seus anjos, que serão atormentados pelos séculos dos séculos. Satanás, aquele anjo caído, será julgado. Ele irá sofrer o peso eterno da cólera divina. E no fim não restará mais nenhum inimigo de pé. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Cristo, Ele banirá completamente todos os inimigos. E conforme está escrito, Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Conforme está escrito em Apocalipse 21, versículo 4. Cristo Jesus está entronizado. Ele é aquele que tem um nome mais excelente, o nome que está acima de todo nome, o nome que é superior aos anjos. E Ele é aquele ao qual nós devemos recorrer no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, no dia do nosso sofrimento. Nós devemos recorrer a Cristo em sua palavra revelada. Nós não precisamos e não devemos. A palavra do Senhor não nos instrui acerca de que nós devemos ir atrás de novas revelações, mas nós devemos nos satisfazer com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo revelada de modo definitivo, a qual nada se tira e dela nada se acrescenta, revelada de Gênesis a Apocalipse. Escute você que está nos acompanhando. Satisfaça-se com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada, que revela Cristo Jesus, que nos expõe Cristo Jesus, que nos aponta o caminho da salvação, que nos diz aquilo que nós devemos fazer em meio às nossas lutas, em meio às nossas aflições, em meio aos nossos sofrimentos. Nós devemos nos satisfazer com a revelação do Senhor em Cristo Jesus. Não é outro lugar a qual nós possamos compreendê-la ou recebê-la, senão por meio da Bíblia Sagrada. Alimente-se da palavra do Senhor. Não vá atrás de novas revelações.
Já tem surgido aí nesse período de pestilência, de pandemia e desse sofrimento que o mundo tem enfrentado. Muitos falsos profetas dizendo que recebeu revelações de anjos e coisas do tipo. Não vá atrás disso. Satisfaça-se com a simples pregação da palavra de Deus. Satisfaça-se com a leitura da palavra, com a pregação da palavra, que se limita a explicar aquilo que está escrito e aplicar às nossas vidas. Não vá atrás de novas revelações. Certamente, se você for, você vai andar por caminhos escorregadios. Seus pés irão resvalar, assim como resvalaram os pés daqueles que foram atrás do livro dos Mormons, que o seu autor diz que recebeu por revelações angelicais, ou das heresias das testemunhas de Jeová, ou das falsas profecias proferidas por Ellen White, que diz que recebeu revelações angelicais. Não vá atrás disso. Satisfaça-se com a palavra de Cristo, satisfaça-se com a palavra de Deus. A palavra final e definitiva é a palavra do Senhor, como nos está revelada nas Sagradas Escrituras. Não existe novas revelações, não existe progressão além de Cristo. Cristo é a palavra final. Cristo é a palavra final. Nesse tempo de aflição, quer ouvir Deus falar com você? Vá ler a palavra. Vai escutar um pregador fiel à palavra do Senhor. Um pregador que se limita à verdade como ela é revelada nas Sagradas Escrituras. Que não busca alucinações e engano do seu coração. Que não apresentem enganos da sua mente, do seu coração que é enganoso, mas que se incline diante da vontade de Deus e diz: Senhor, a tua vontade seja feita. Fala conforme o Senhor mesmo nos quer falar, conforme o Senhor nos revelou nas Sagradas Escrituras. E eu tenho certeza que você irá bem. Tenho certeza que você irá bem. Que o Senhor nos abençoe, Ele nos ilumine e nos vivifique e nos faça, pela fé, receber essa verdade em nosso coração, de que Cristo Jesus, Ele é aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é aquele por meio do qual nós recebemos a salvação e que Ele é digno de que confiemos nele para compreendermos a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.